Alunos do nono ano, o objetivo dessa aula é tirar as dúvidas que vocês possam ter, porque eu estou corrigindo ainda algumas questões. Mesmo que você tenha respondido as questões que venham a ser comentadas, elas valem ponto do mesmo jeito, certo? Então, o objetivo das duas aulas que vêm a seguir, essa e a outra, é só tirar as dúvidas do exercício mesmo. O primeiro exercício, ele pede que você... Vamos aqui na sequência. O primeiro exercício pede que você resolva, deixa-me ver, retire só as equações que sejam do segundo grau, certo? Então, colocando aqui exercícios para resolução, que seria para te auxiliar na resolução do exercício, né? E aqui vamos colocar exercício 1, primeiro no caso, certo? Então, comentando as questões um a um, a primeira questão, ela quer que você assinale as equações que são do segundo grau. Então, gente, para essa questão aqui, o único comentário é: o aluno vai observar se tem letras, certo? Se a letra, o maior expoente que ela apresenta é o expoente 2, para ser caracterizada como equação do segundo grau, e a segunda condição para que seja equação é que tenha igualdade. Então, as duas condições para que uma sentença matemática seja chamada de equação é que exista letras, né? E dependendo do maior expoente da letra, que você vai caracterizar o nome da equação. Então, quando não apresenta expoente nenhum na letra, mas tem a igualdade, então é equação do primeiro grau. Quando apresenta expoente 2, equação do segundo grau. Expoente 3, equação do terceiro grau, e assim em diante. Então, as duas condições para que exista equação é que a sentença tem que ter letra, o maior expoente da letra vai dar o nome da equação e tem que existir a igualdade, certo? Então, aqui no caso, é a existência de letra, né? Ou aqui pode colocar só letra, certo? Eu vou colocar aqui expoente 2, né? E a existência da igualdade, porque só é equação se tiver igualdade. Então, para essa primeira questão do primeiro exercício, você vai olhar se tem a igualdade, que é a primeira condição, e depois se tem uma letra e se o maior expoente dessa letra é expoente 2. Então, havendo letra com expoente 2 e havendo igualdade, você vai marcar como sendo a equação do segundo grau. A segunda questão que eu tenho aqui é para resolução de equações, certo? Então, vamos só fazer alguma aqui, porque, se eu não me engano, ela pede que você resolva equações do segundo grau incompletas. Então, são equações incompletas. Então, elas podem ser as equações incompletas do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde você faz o fator comum. Por que fator comum? Porque mesmo que não exista divisores entre o termo A e o termo B, certo? Você tem como fator comum a letra que define a equação. Geralmente é a letra x, mas pode ser m, né? Então, digamos, 2m ao quadrado mais 2m. Então, você vai ter o m elevado a 2, que é a letra da igualdade, a letra da equação, certo? Então, quando existe uma letra representada duas vezes no caso, você pode fazer o fator comum. Deixa-me ver o que você tem aqui. Tem um exemplo como se fosse 5x ao quadrado menos 10x igual a zero, certo? Colocando aqui como exemplo. E aí você pode fazer o fator comum, já a letra, porque é o fator repetido, tanto no termo A como no termo B, eles apresentam a letra x. Depois você verifica a outra condição. Qual é o número que eu posso dividir o 5 por esse valor e o 10 por esse valor também? Então, esse divisor comum é o 5. Então, você coloca como fator comum em evidência. Ou seja, você abre um parênteses e agora você divide o primeiro termo com esse que você chamou de fator comum, depois o segundo termo com o outro mesmo que você chamou de fator comum e coloca esse termo fatorado dentro do parênteses. Então, colocando aqui do lado as divisões que você vai fazer, você vai dividir 5x ao quadrado por 5x. Como você pode cancelar 5 dividido por 5 dá 1.
X ao quadrado dividido por x dá x, então isso aqui fica só como resultado x. Para quem não entendeu, é a mesma coisa que eu viesse a fazer 5 vezes x vezes x. E embaixo, o denominador, 5 vezes x. Esse x multiplicado com x é o mesmo x ao quadrado. E esse 5x é o mesmo 5 multiplicado com x. Então, nas divisões, como é número com número, 5 dividido por 5 dá 1. X dividido por x também vem a dar 1. Então, isso aqui ia ficar só 1 e o x que restou. 5 dividido por 5 dá 1. X com x, toda letra que divide com ela mesma não dá 0, dá 1. Então, tá aqui. E a letra x que você não teve com quem dividir. Então, na continuidade, você teria 1 multiplicado com 1, que é 1, e 1 vezes x, que seria x. Então, o resultado é só x. Para quem não entendeu, esses cortes de 5 com 5, que dá 1, não coloquei 1, e x ao quadrado com x, que ficasse só x. Então, essa divisão aqui, que foi colocada aqui, o resultado é x. Menos, agora o 10x dividido pelo que está sendo fator comum, que é 5x. Então, 10x dividido por 5x. É a mesma coisa. É número e número. 10 dividido por 5, que dá 2. E se você dividir x com x, que dá 1, ficaria 2 vezes 1. Então, você faz só cancelar e coloca só 2. Então, aqui ficou 2 da divisão de 10x com 5x e você iguala a 0. Isso aqui é que a gente chama de fatorar pelo fator comum. E uma das maneiras de você saber que você fatorou corretamente é quando você vem a multiplicar, que dá nos mesmos termos que você tinha antes. Vamos lá. 5x multiplicado com x, 5x ao quadrado. 5x vezes 2, 10x. Então, toda divisão, quando você retorna, né, o inverso dela é com a multiplicação. Então, quando você multiplica, retorna os mesmos termos antigos. É o sinal de que você fez uma fatoração correta. Agora, você vai só calcular as raízes. O termo que você chamou de fator comum, você iguala a 0. E o resultado das divisões, você também iguala a 0. Por cada um que você igualou a 0, você vai encontrar uma raiz. Então, 5x igual a 0. X é igual a 0 dividido por 5. X é igual a 0. X menos 2 igual a 0. X é igual, coloca esse menos 2 para depois da igualdade, ele vai como mais 2. Então, as minhas duas raízes aí vem a ser o 0 e o mais 2. Então, são as duas soluções dessa equação do segundo grau, incompleta, que tem o termo A e o termo B, né? São os dois termos que vêm multiplicando o x, por isso você fatora pelo fator comum, né? E você encontrou as duas raízes, que é o 0 e 2, certo? Vamos fazer mais um agora, que é da equação que tem incompleta com A e C, certo? E depois venhamos a fazer uma que tem incompleta com A, B, aliás, completa com A, B e C, certo? Então, verifiquem aí que tem uma outra questão que pede que você resolva as equações incompletas com A e C. Vamos colocar aqui como sendo questão 3, né? É as equações incompletas também. Vêm a ser as equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Onde você não faz fator comum. Você isola o termo A. Isolar o termo A. Esse termo fica realmente antes da igualdade e esse termo mais C passa para depois da igualdade, né? Vamos colocar aqui um exemplo que talvez tenha no exercício de vocês. Deve ter esse exemplo aqui. X ao quadrado menos 25 igual a 0. Daqui, gente, se você for retirar os coeficientes, o termo A é todo valor que multiplica a letra da equação elevado a 2. Então, a letra da equação aqui é x e ela não apresenta, né, coeficiente nenhum. Até porque o coeficiente dela é mais 1.
O B, né, é o termo que multiplica a letra X, ele está ausente, não tem, então o B é igual a zero. E o termo C é esse termo de número, né? Qualquer valor real, positivo, negativo, debaixo de raiz, certo? Então aqui vem a ser menos 25. Como você isola o termo A é esse que multiplica o x ao quadrado, então ele fica só resolvendo x ao quadrado é igual. Esse menos 25 passa para depois da igualdade como mais 25. E agora você vai tirar só esse 2, para que fique só a letra x e você calcule o valor do x. Então, x é igual, a potência 2 se transforma num radical de índice 2, porque o inverso da potência é a radiciação. Então, vira uma raiz quadrada de 25. Quando você coloca a raiz quadrada, que é o inverso da potência, tu já atribui os sinais mais e menos. Por quê? Porque daqui vai sair as duas raízes da equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau trabalha com duas raízes. Então, aqui você vai ter x mais ou menos a raiz de 25, que é 5. Então, quais são as duas soluções que eu encontrei aqui para essa igualdade do segundo grau? É o menos 5 e o mais 5. Porque é mais ou menos 5, ou seja, é o número 5 positivo e o número 5 negativo. Essa é aquela igualdade que eu falei que em toda e qualquer situação ela apresenta uma raiz, né, positiva e uma raiz negativa, mas de um mesmo valor, de um mesmo número. Então apresenta um número real, né, ou dois números reais opostos, certo? Ou seja, o número só é oposto quando ele apresenta o mesmo valor e sinais contrários. Então, se o resultado for mais 4, vai ser mais 4 e menos 4. Se for 2, mais 2 e menos 2. Nesse caso, é 5, mais 5 e menos 5. Então, toda igualdade do segundo grau, que tem o coeficiente A, não apresente o B e tenha o C, ela vai apresentar duas raízes reais opostas, ou seja, mesmo valor, mas sinais contrários, certo? Então, deve ter essa daí. Vou deixar só até aí. Não, mas tem uma que eu vou colocar. Deixa eu colocar essa bem aqui, certo? Tem uma aqui que eu vou colocar e talvez ajude, né? Porque a intenção não é dificultar, pelo contrário, é ajudar. Então, tem uma que diz assim, 2x ao quadrado menos 2 é igual a zero. Se eu vier a tirar os coeficientes, o valor do coeficiente A é 2 e é positivo. Do B, novamente, não tem nenhum termo que multiplique, só a letra X é zero. E do C é menos 2. Resolvendo, você isola esse termo A e joga o C para depois da igualdade. Então, resolvendo ela, para ficar no espaço maior, ela viria para cá e seria resolvido dessa maneira. 2x ao quadrado é igual, esse menos 2 passa para depois, com o sinal contrário, a operação contrária do menos, que é mais. E agora vamos procurar tirando tudo que tiver perto desse x para ficar só o valor do x. Então, você tira x ao quadrado é igual a 2 e retira esse 2 que está multiplicando e passa para dividir. X ao quadrado é igual 2 dividido por 2, que é o que você armou, a divisão que você armou, dá resultado 1. Agora ficou exatamente igual a outra. Quando ficar só x ao quadrado igual a um valor real, você faz x é igual, cria uma raiz, com o índice é o mesmo valor da potência, então é uma raiz quadrada de 1, e tu já coloca os sinais, que no caso o sinal é mais e menos. Aí você vem a ter x é igual a mais ou menos 1, que a raiz de 1 é o próprio 1. Então, as duas soluções para essa raiz é menos 1 e mais 1. Ou seja, é o mesmo valor, né, com sinais contrários, ou seja, positivo e negativo, certo? Então, gente, a primeira questão é sobre assinalar só as equações que vêm a ser do segundo grau. A segunda questão era resolver equações que vêm a ter A e B. E a terceira questão, talvez, né, porque deve ter 3 ou 4 questões que eu esteja lembrando,
equações incompletas com A e C, certo? Então, esse é o comentário do primeiro exercício. Eu espero que sirva, que ajude e que você tenha resolvido, né? Pode mandar mesmo assim depois do comentário. A gente corrige normal e atribui os pontos normais também, certo? Qualquer dúvida que você venha ter, pode falar, professor, ajudou ou não ajudou, certo? Grava uma outra aula, faça um outro comentário, eu estou com dúvida ainda, certo? Então a gente está aqui para isso. Eu espero que o comentário tenha ajudado de alguma maneira a resolução do exercício 1.